Igreja do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tende por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Amém, queridos? Podem sentar com a graça do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, no domingo nós falamos ali sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Os irmãos devem se recordar. Falamos sobre o grito da meia-noite e entendemos a importância de vigiarmos. E fato é, amados, que nós estamos vivendo esse prelúdio, esse momento a respeito da volta do Messias. Tanto que Paulo, ele vai falar, olha, não necessitais que se escreva mais sobre isso, que se fale mais sobre isso. Ele está fazendo referência ao que ele tinha falado no final do capítulo 4. A vinda do Senhor é um fato e vocês sabem disso. Eles tanto sabiam que estavam até exagerando, né? Tem um pessoal que quando vai falar sobre a volta de Jesus que começa a dar uma exagerada. Tem um pessoal que não quer mais trabalhar, né? Falando assim, Jesus vai voltar, para que trabalhar? É a mesma coisa de falar, para que tomar banho, vou me sujar de novo, né? Não é assim que funciona. Só que Paulo ele vai fechar o assunto com os Tessalonicenses, pelo menos na primeira epístola, ele vai voltar nisso na segunda. Ele vai falar, olha, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, e o dia do Senhor, quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, sobre o dia da vingança do Senhor, sobre o grande e terrível dia do Senhor, ela está falando sobre o momento em que a igreja será arrebatada, Jesus vai voltar nos ares, arrebata a sua igreja, e aí vai iniciar o dia da ira, o dia da vingança. A tribulação é uma coisa, o dia da ira é outra coisa. Inclusive, Paulo ele vai falar aqui no final da epístola que Deus não nos destinou para a ira. A ira você vai identificar lá em Apocalipse como os 7 cálices da ira de Deus. Você vai perceber que é bem diferente das trombetas. Nas trombetas e nos selos de Apocalipse, você vai ver que a igreja passa por alguma perseguição mais específica e ela é sim afetada. Mas no final do selo, nos últimos selos e na última trombeta, você vê aquele sinal no céu que Jesus fala em Mateus 24.
ali acontece o arrebatamento da igreja e começa a se derramar os cálices da ira de Deus. Tanto que nos cálices, João ele não fala mais assim, olha, e aquele que era e que é. Não, aquele que há de vir, acabou isso. Por quê? Ele já veio, é apenas aquele que era e que é, porque ele já chegou. O dia do Senhor é esse grande dia, independente se para o pré é de uma forma, para o pós-tribulacionista é de outra forma. Uma coisa que sempre foi consenso na igreja, historicamente, é que Jesus vai voltar. É que Jesus ele vai vir e vai buscar a sua igreja. A gente sabe que isso vai acontecer. Os irmãos de Tessalônica também sabiam que esse fato era real, que isso era uma verdade, que tão certo como o ar que respiramos, tão certo como nós precisamos de um alimento, tão certo como o Senhor fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, certo é que ele vai voltar. Certo é que ele vai vir, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai mostrar para Israel que ele é o Messias, aquele que lá atrás foi trespassado. Ele vai chegar, só que a vinda dele é como o ladrão da noite. A vinda dele, ela não vai ser da forma como muitos pintam, como a sociedade acha que vai ser. Sempre que a gente fala de um momento apocalíptico, a gente fala daquela coisa bem caótica, né? A gente fala daquela situação bem terrível, né? A gente fala daquele momento como se tudo tivesse ruim. Depois de estar tudo ruim, Jesus vem e nos salva. Não é assim. Vai ficar tudo ruim e vai chegar um mostrando-se como Salvador. Quem vai ser esse? O anticristo. É por isso, amado, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que nós apoiamos. A igreja vem cometendo um erro que só vem aumentando de forma de forma grande. Quase que não sai. É para falar em língua, será? Não sei. De uma forma assustadora. A igreja tem se envolvido com a política de uma forma, mano, nunca vista. Da última vez que Estado e igreja se uniu, criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí agora a igreja vai abrindo o seu púlpito para os políticos, colocando na política uma fé para que ela traga uma solução que ela não é capaz de trazer. Nessas últimas eleições, aconteceu um fato interessante. Tinha um pastor, que é deputado, ele é cantor, o pai dele foi um cantor famoso também, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar dele. Ele era aquele político bolsonarista, sabe? Bolsonaro Futebol Clube. Sabe o que é interessante? Ele vinha pleiteando, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, ele vinha pleiteando uma cadeira no partido do Bolsonaro para ele ser candidato a prefeito. Só que ele não conseguiu, não deram essa voz a ele. Certo ou errado? Eu não sei o que eles negociaram. Tem alguns conhecidos que participam de reuniões para decidir essas coisas, eles falam que é um inferno. É um inferno. Eu não sei como é que é, também não me interessa. Só que aí, aquele candidato que dependia com unhas e dentes, Jair Bolsonaro, que estava lá no partido dele, que era um camarada que se posicionava como representante da igreja, amado, ele não teve ali o seu gosto
concedido, seu pedido concedido. Aí agora ele virou uma espécie de oposição ao Bolsonaro, ao ponto dele ir lá no Planalto para orar e para fazer aquela média para o atual presidente. Curiosamente, esse mesmo deputado, esse mesmo parlamentar, falou lá na Câmara dos Deputados que se o Luiz Inácio passasse na frente dele, ele bateria nele. Olha o jogo político. Vitor, por que você está falando isso? O que tem a ver isso em relação ao texto que foi lido, em relação à volta de Jesus? Queridos, a gente está depositando a fé, a igreja está depositando a fé em um cenário cheio de manipulação, em um cenário aonde vai governar quem eles estão decidindo. A gente pode fazer a força que for para colocar A, B ou C. Olha o nível que a gente chega. Você não conhece alguma família que foi desfeita, que foi dividida por conta de opiniões políticas? Queridos, aonde vamos chegar? Existem igrejas que dividiram por conta de opiniões políticas. Porque um defende um lado, o outro defende o outro lado. Aí o camarada que antes chamava o atual presidente de ladrão, ele agora se rendeu a ele só porque ele não teve o gosto dele atendido. Ele era oposição ao atual prefeito que foi reeleito. Ele era oposição, ele chamava ele de bandido. E agora ele apoiou o atual prefeito na reeleição, porque ficou com dor de cotovelo. Queridos, eu estou falando de um pastor, um homem que se coloca como voz da igreja na política, como representante da igreja. Ele voltou atrás simplesmente, unicamente porque não teve os seus caprichos atendidos. Aí a igreja não se atenta a isso. A igreja vai pintando um cenário, são traidores, são isso, são aquilo. O mesmo defensor da família tradicional brasileira, o mesmo que lutou contra o kit gay nas escolas, em 2018 tinha ao lado dele, o apoiando, um homem que você conhece muito bem, ele é bem famoso, que já fez vídeos pornográficos. É o defensor da família, querido. Queridos, a gente vai entrando em um caminho de idolatria e vai ficando cego naquilo que a gente deveria enxergar. E qual que é o problema aqui? Eles, os políticos, eles vêm como salvador. Os políticos, eles aparecem no cenário para trazer, ou para dizer que vão trazer, paz e segurança. A Organização das Nações Unidas, no seu site, a ONU, ela tem uma aba lá escrita, paz e segurança. Pois quando estiverem ouvindo sobre paz e segurança, cuidado, porque lhes sobrevirá repentina destruição. O atual presidente dos Estados Unidos da América, eleito, o que ele disse, amado? Eu vou dar fim à guerra de Israel. Aí a igreja fica em pólvora, né? A igreja fica em festa. A igreja fica feliz. Amém? Eu estou falando contra a paz? Eu quero que o bicho pegue, que o pau quebre por aí? É claro que não, irmão. É claro que não. Só que a gente precisa se atentar que eles não são bonzinhos. Eles deveriam servir a população, mas eles não estão aqui para isso. Eles não fazem isso. Na verdade, eles deviam estar, mas eles não estão servindo. Eles estão jogando o jogo político. Antes do antigo presidente ser eleito, você lembra do que ele falava? Ele falava muito do grafeno
e do nióbio. Já ouviu falar disso? É um tipo de metal muito raro, que tem em abundância no Brasil. Você reparou que de 2019 para cá, ele nunca mais falou sobre isso? Não tem mais ninguém no Brasil falando. Por quê? Existe um jogo de manipulação. A gente não pode pintar um cenário. Lembra dos judeus? Os judeus pintaram um cenário. O Messias, ele vai vir no seu cavalo branco. Ele vai subjugar César e vai nos libertar de Roma. A igreja vem pintando um cenário de forma prática. Jesus, ele vai voltar enquanto a esquerda estiver dominando no mundo para que a gente seja liberto. Não vai ser assim. Eu não estou dizendo que A, B ou C será o anticristo. O que eu estou te dizendo, amado, o que eu estou te dizendo, minha amada, é que a gente não pode depositar a fé em um indivíduo, porque a gente sabe, a gente vê um jogo de manipulação muito grande. Esse mesmo que é oposição hoje ao atual presidente, nos anos 2000, no final dos anos 90, declarou apoio a ele. Ele já era comunista, ele já era do Foro de São Paulo, todo mundo já sabia, e na época ele declarou voto a ele. Em 2006, eu me lembro muito bem, o atual vice-presidente era oposição ao atual presidente. Esse daí chamou em 2018 o Lula de ladrão. 2018, 22, alguma coisa assim. Só que agora eles estão juntos. Aí o que a igreja faz? Vai botando fé em político. O que os pastores fazem? Vão botando fé em político. Pois quando, verso 3, estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Uma coisa que eu vou deixar bem clara para este ministério, para essa igreja: nós não nos envolvemos com a política, nós não nos misturamos com a política, nós não nos vendemos para político nenhum. Pode ser de direita, pode ser do centro, pode ser da esquerda, pode ser o mais bem intencionado. Ele pode chegar aqui e falar: se tu me apoiar, a gente vai botar a tua igreja em tal lugar, a gente vai te dar um canal na TV, a gente vai te dar um prédio, pode fazer o que for. Irmãos, eu cultuo na rua, mas a gente não vai fazer aliança com política. A nossa aliança é com Cristo. Nós fomos chamados por Cristo. O nosso Salvador não pode ser nenhum homem aqui dessa terra, porque esse homem que se apresentar como Salvador, e quando ele trouxer paz ao mundo, esse será o anticristo. E o meu Jesus e o teu Jesus vai pisar na cabeça dele quando ele voltar. Cuidado, paz e segurança. Cuidado, o diabo ele vai usar a política para fazer o reino das trevas avançar. E o que a gente tem que fazer? Lembra da parábola das 10 virgens? Todas dormiram, todas tosquenejaram. Aí o que Paulo fala: olha só, não durmam, cuidado, porque vocês estão pintando um cenário de que ele vai voltar de uma forma. Irmão, não pinta cenário não, fica com o que a palavra diz. A palavra diz: ó, cuidado, quando estiverem dizendo paz e segurança, opa, estão dizendo isso, fica alerta. Ah, mas vai acontecer assim, tem que aparecer um homem assim, ele vai assinar acordo, fazer aquilo. Irmão, fica com o que a palavra de Deus diz. Estão falando isso? Fica atento, vigia, ora, entenda o que está acontecendo. Esse termo ladrão, o próprio Jesus usa. Ora, se o pai soubesse a que hora viria o ladrão, ele não iria se preparar para proteger a sua família. Jesus, ele está dando os sinais. Olha só, o ladrão ele não chega, escreve uma carta e fala assim: ô Ana, olha,
no dia 30 de dezembro, 30 de dezembro não, né? No dia 30 de janeiro, eu vou invadir tua casa, vou assaltar toda a tua família. Ele faz isso? Ele traz esse aviso? Ele não traz. Olha o que Jesus está fazendo. Para aqueles que não estão atentos, irmã Alessandra. Para aqueles que não estão lendo a palavra de Deus. Para aqueles que não estão buscando, a vinda dele será à noite. A vinda dele será como um ladrão. Mas para aquele que é sóbrio, mas para aquele que entende, para aquele que não se curva à política, em qual sentido? Eu estou falando para tu ser um revolucionário, igual o pessoal do 8 de janeiro foi lá, fazer aquilo. Eu não estou falando isso. Quando eu falo para não se curvar à política, é para você não idolatrar a política. Eu estou falando para você não votar. Muito pelo contrário. Eu estou falando, não deposite a tua fé. Quem deposita a fé na política, esse daí fica alienado. E o que aquele homem faz pode ser errado, pode ser pecado, pode ser o que for. A gente vai ficar cego seguindo o homem. Aí quando o anticristo chegar, que vai ser muito melhor do que Trump, do que Bolsonaro, do que Lula, do que qualquer um, porque ele vai trazer paz e harmonia e prosperidade para o mundo. Quando ele chegar para essa população brasileira que idolatra, para esse mundo caótico, para esse mundo falido, vai ser um prato cheio para ele receber adoração. Mas para aquele que lê a Bíblia, mas para aquele que ora, aqueles que são filhos do dia, não serão pegos de surpresa. Olha o que a palavra de Deus diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Tomemos cuidado com aqueles que se colocam como Salvador, como aqueles que trarão a paz. Atenta ao que está acontecendo. Olha para o que está acontecendo. Não tropeça, porque se a gente passar a ser filho da noite, nós vamos ser pegos de surpresa. Mas se andarmos na luz, se andarmos na claridade, se andarmos na palavra de Deus, lembra da parábola das 10 virgens? As 10 tinham a lâmpada. Se a gente com a lâmpada iluminar ela com azeite, acendê-la, a gente não vai ser pego de surpresa, a gente não vai ser enganado, porque o objetivo do diabo usando o anticristo é que, se possível for, ele engane eu, engane você. Não dormamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque, verso 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, olha só, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha como Paulo é claro: se revista da couraça da fé e do amor. O que é isso? Viva igreja. Caminhe junto, congregue, seja um com teu irmão. Amor, fé, tenha confiança em Deus e não nos políticos e não nos homens. Confie nele e coloque o capacete da salvação, os teus pensamentos no alto. Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Por quê? Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi nenhum homem, não foi nenhum político,
Não foi nenhum ser humano, foi Jesus. Foi o Nazareno, foi o rejeitado, foi o carpinteiro, foi o bebê da manjedoura, foi o corpo do sepulcro, foi ele, aquele que o transpassaram, foi ele, o prometido lá de Gênesis, que veria um da semente da mulher, que pisaria na cabeça do diabo, foi ele. Foi o que libertou o povo do Egito. Quem libertou o povo do Egito não foi Moisés, foi Jesus. Quem abriu o mar vermelho foi ele. Foi ele que morreu por você. Foi esse que apareceu, o general que apareceu para Josué no capítulo 5 de Josué. Era esse que dava força para Sansão. Foi esse o remidor de Ruth. Esse é o descendente de Davi. Esse é o sumo sacerdote, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele que morreu por você, meu amado. Ele que morreu por você, minha irmã. Não foi nenhum político, não foi nenhum homem, foi Jesus. Foi o Nazareno, foi o de Belém, foi aquele que ensinou os doutores da lei. Foi ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa diferença para qualquer outra religião é que o maior homem, a maior figura da nossa fé, nem a morte pôde pará-lo. E a gente fica se curvando e depositando fé em político. Não faça isso, meu amado. Quando ouvir paz e segurança, mas está fazendo coisa boa, mas está melhorando a economia, desfrute, porque virá uma repentina destruição. Amém, igreja? Vigie, ore. Gostou do resultado da eleição? Não tem problema. Não tem problema. Era o melhor? Era o que você achava? Glória a Deus e aleluia. Continua vigiando. Só continua atento. Só não idolatra. Só adore a Deus. Vamos ficar de pé.